Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Teatro, ou sobre o Dia Internacional do Teatro, que acontece agora no dia 27 de março. Lembrando que essa aula, esse conteúdo vai estar disponível em PDF para vocês aí no grupo. Eu sou o professor Fabiano Lopes, professor de arte de vocês. Bom, para começar, vamos falar sobre o surgimento da data, quem criou a data e por que ela foi criada, né? Com qual intuito essa data foi criada. No material que está aí disponível em PDF para vocês, ele começa falando sobre o teatro. O teatro é uma arte muito tradicional, na qual pessoas encenam personagens para narrar uma história. Conhecido como a quinta arte, o teatro tem um dia próprio que celebra a importância dessa linguagem artística, o Dia Mundial do Teatro. Essa data surgiu na década de 1960, sendo idealizada pelo Instituto Internacional do Teatro, que foi e que se tornou, o dia que foi escolhido foi o dia 27 de março. Lembrando que no dia 27 de março também é comemorado o dia do circo. Então, parabéns também às pessoas, aos profissionais que fazem o circo. Agora, a origem da data. Vamos conhecer agora a origem da data do Dia Mundial do Teatro. O teatro, como sabemos, é uma arte em que as pessoas, os atores e as atrizes, representam uma determinada história para uma plateia. Entre os tipos de teatro, ou os tipos de arte, o teatro é conhecido como a quinta arte e pode ser encenado por meio de um roteiro criado por roteirista, aí entra os dramaturgos também, né? E pode acontecer também pela a improvisação dos atores, o que é muito comum no teatro, né? Os atores têm essa liberdade para improvisar, o que não é possível no cinema e nem na televisão. Como veremos, o teatro na forma como conhecemos surgiu na Grécia Antiga e desde a Antiguidade Clássica tornou-se uma das linguagens artísticas mais comuns e populares nas sociedades ocidentais. Atualmente existe uma grande variedade de gêneros teatrais, o que demonstra a riqueza dessa linguagem artística. Foi pensando nisso que o Instituto Internacional do Teatro idealizou uma data para celebrar essa linguagem artística. Essa data foi criada em 1961, como a gente falou lá no comecinho, como o Dia Mundial do Teatro, sendo que sua primeira celebração aconteceu já no ano seguinte, em 1962. Essa data é utilizada como forma de celebração, mas também como uma forma de divulgar o teatro pelo mundo. Toda vez que uma data é criada para lembrar algo ou comemorar algo, ela não é criada simplesmente por ser criada, né? Ela tem um objetivo e uma razão. E a razão para a qual a data do Dia Mundial do Teatro foi criada foi justamente para fazer o teatro ser conhecido e propagar o teatro pelo mundo. Então nós temos aqui os objetivos dessa data, conforme estipulado pelo Instituto Internacional do Teatro, são os seguintes. Primeiro, promover o teatro pelo mundo, levar a linguagem artística pelo mundo. Difundir a importância do teatro, falar sobre a importância do teatro, que hoje está tão esquecido, mas que é tão importante para a nossa sociedade. Incentivar as comunidades teatrais a promover seu trabalho e conscientizar governantes acerca da importância dessa data. E aqui tem um ponto muito importante, que os governantes trazerem o teatro para fazer parte da cultura local, fazer parte das manifestações artísticas que já existem em cada lugar. E é importante que tenha políticas públicas para que o teatro possa ser levado às comunidades, possa ser levado aos jovens, possa ser levado às famílias. Incentivar as pessoas a aproveitarem o teatro em seu próprio benefício e difundir a alegria por meio do teatro. São alguns dos objetivos que foi estipulado pelo Instituto Internacional do Teatro. Agora, você sabe a origem do teatro? Você conhece a origem do teatro? Não? Nós vamos conhecer agora. Vamos fazer uma pequena pausa para a água. Enquanto isso, você pode tomar sua água, seu café e voltar para a nossa aula para a gente continuar conhecendo um pouquinho sobre o teatro. Daqui a pouco também nós vamos descobrir quem foi o primeiro ator a se passar por alguém que não era. Já, já, rapidinho. Nossa. Então, vamos falar sobre a origem do teatro? O teatro, enquanto linguagem e manifestação artística, existe desde a antiguidade.
em diferentes povos, como os chineses, indianos, já realizavam a encenação de determinados acontecimentos por lá. Por sua vez, esses povos faziam pequenas encenações como parte de rituais em homenagem aos seus deuses. Agora, no entanto, o teatro moderno se inspirou no teatro grego. A própria origem da palavra deriva do grego teatron, que significa lugar de onde se vê, lugar de onde se contempla. O nome utilizado para se referir ao local onde as pessoas poderiam assistir às peças teatrais na Grécia Antiga. Entretanto, o teatro grego só possuía 2 gêneros, gravem bem, tragédia e comédia. O teatro nessa época era de muita importância para a vida da Grécia, pois tinha a finalidade de promover o sentimento de responsabilidade e zelo pelas coisas públicas entre os cidadãos. Então aqui a gente fala sobre outro ponto muito importante do teatro, que é o teatro enquanto ação social, enquanto políticas públicas. Desde o teatro antigo na Grécia, o teatro já era usado para isso. E ainda hoje é. As peças teatrais gregas eram encenadas ao ar livre e retratavam histórias que envolviam reis e rainhas, bem como os deuses que faziam parte da crença local. Na Antiguidade Clássica, o teatro se manifestou ainda na cultura romana, fortemente influenciada pelos gregos. Os romanos foram os responsáveis por difundir o teatro por toda a Europa. A influência do teatro grego-romano seguiu presente na Europa medieval, embora houvesse grande preconceito contra essa arte, sobretudo na Alta Idade Média. Aqui nós vemos algo muito importante. Nós sabemos que todas as manifestações artísticas ou os movimentos artísticos, sempre que eles surgiam, eles tinham uma certa... As pessoas, né, da época, ou a sociedade da época, tinham um certo atrito ali, não aceitavam muito bem. Isso foi mudando com o passar do tempo, né? O teatro, quando surgiu, tinha-se muito preconceito. Existia preconceito com os atores, com as atrizes. Aqui no Brasil, assim que o teatro surgiu, né, as atrizes eram muito mal vistas, os atores eram muito mal vistos. Mas isso foi passando com o tempo e as pessoas foram vendo que o teatro, que os profissionais do teatro são profissionais como outros quaisquer, né, que merecem respeito e também merecem ser valorizados. Agora, para encerrar, vamos falar só um pouquinho sobre o teatro no Brasil. Como o teatro chegou aqui no Brasil? Bom, no material que está aí também com vocês, ele diz o seguinte: no contexto do Brasil, fala-se que o teatro foi introduzido pelos jesuítas. Então, os jesuítas que estavam aqui usaram o teatro como forma de catequizar os índios, né, como forma de evangelizar os índios, digamos assim, né? Então eles faziam peças ali, né, usavam as peças teatrais para fazer essa catequização. As peças teatrais, elaboradas inicialmente em latim, eram uma parte importante da estratégia dos jesuítas para a catequização dos nativos. Com o tempo, os jesuítas começaram a adaptar suas produções teatrais para o tupi-guarani, português e espanhol. Então, esse foi o comecinho do teatro aqui no Brasil. Claro que depois vai vir muita história por aí, e isso é assunto para uma próxima aula. A gente vai encerrar aqui para que o vídeo não possa ficar tão grande e vocês tenham acesso a ele. Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Aqui é o professor Fabiano Lopes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês precisarem, podem estar me procurando para a gente poder falar mais sobre esse assunto. A gente se encontra na próxima aula para falar um pouquinho mais agora sobre o teatro, dessa vez aqui no Brasil. Até lá!